Rafa, então hoje é um dia muito especial. Estamos Sim. lançando, gente, nosso Pode Isso. Florescer. Pensado aí já há algum tempo, né? Isso, um Estamos, sonho, né, Rafa? Uma ideia, um sonho que está se concretizando, um dia especial. Sim. E principalmente, né, Gra, porque assim, nós temos muitos bons clientes, Sim. né, bons parceiros, temos pessoas que estão com a gente há muito tempo Isso. e que merecem também estar aqui, não é assim, de contar suas histórias, de falarem um pouquinho sobre quem eles são, sobre os cases de sucesso, né, sobre os desafios também que enfrentam no dia a dia. Então, assim, são pessoas maravilhosas e que têm muito repertório, né, para contar, para falar e que pode ajudar também outras pessoas, Isso. né? Então, Pessoas que a gente admira, que nos inspiram e que a gente pode levar para muita gente. Eu acho que esse é um canal que a gente pode levar a nossa voz e a voz das pessoas que a gente admira, dos clientes, parceiros, para muitos lugares, né? Eu acho que a gente não tem dimensão de onde pode chegar, mas nosso desejo é esse. Eu acho que levar boas práticas, boas reflexões, bons exemplos de seres humanos, porque eu acho que a gente também tem muita sorte de ter clientes que são seres humanos especiais e que merecem inspirar. Então, acho que vai ser um momento muito gostoso. É para ser um bate-papo, né, Rafa? A gente, claro, né? Somos organizadas, então a gente montou um roteiro e nosso desejo é ter uma coerência nos temas, mas a base é essa, conversas que fortalecem pessoas e as pessoas estão na sociedade, estão em diversos lugares e organizações, porque nós estamos dentro de organizações o tempo inteiro. A organização faz parte da vida de todos nós, desde quando a gente nasce no hospital, que é uma organização, a gente está no mercado, é uma organização, então que as nossas conversas possam ajudar organizações e pessoas a se fortalecer e a florescerem também. Isso. Então vão ser conversas leves, não é? Com muito bom humor, mas não esquecendo também da seriedade, Isso. não é? Da ética, de um trabalho que a gente acredita muito no trabalho de consciência, né? Que tem aí um embasamento teórico também, então isso é muito importante pra gente, né? E que valorize pessoas, que traga humanidade, que traga os negócios alinhados à humanidade, né? Que pra gente é muito importante, pessoas e resultados, não dá pra caminhar sem, né? Então, nosso objetivo é sempre olhar para isso também, né? Olhando aí para temas como liderança, cultura organizacional, desenvolvimento de pessoas, saúde mental, né? Relacionamentos. Então, assim, também aí a gente deixa até aberto, né? Se tiverem temas, tiverem pessoas que vocês querem ver aqui, né? Ótimo! Falem pra gente também, porque vai ser um prazer, né? A gente trazer essas pessoas que já fazem parte da nossa vida, né? Do nosso círculo aí, trazer aqui, porque é um cantinho muito especial pra gente, né? É isso, Rafa. E nosso desejo é trazer cases reais. A gente não vai trazer, vamos apresentar uma coisa que só deu certo. A gente quer que os convidados tragam desafios, porque a gente acredita na vulnerabilidade, no poder da vulnerabilidade. E então, o bate-papo também vai ser para mostrar o que não deu certo, essa batalha diária, né, das pessoas de buscarem cada vez mais o autocuidado, o que elas fazem para conseguir estarem fortes aí para os desafios que não só as organizações têm, mas que a vida nos impõe cada vez mais, com essa inteligência artificial, mudanças rápidas que a gente não consegue acompanhar, os desafios de liderança, porque a gente sabe que ser líder não é fácil. Então, o quanto é importante essa consciência do papel do líder, da sua maneira de influenciar. Cada um tem a sua maneira de liderar, então a gente não quer trazer também a coisa encaixotada, você precisa fazer isso para liderar. Não, né? Como é que você utiliza as suas forças para influenciar o outro de uma maneira mais leve, mais espontânea, com mais verdade. Então, a gente também quer trazer muita verdade aqui para vocês.
Então, vocês vão ver muitas pessoas diferentes, com estilos diferentes, né? Isso. Com personalidades diferentes aqui com a gente também, mas muito com os valores parecidos, né? Eu acho que os nossos parceiros, os nossos clientes têm valores que são parecidos, que é o que a gente não abre mão, né? Então, a questão da ética, do cuidado, né? De olhar, de fazer o certo, Então, assim, são parceiros que também estão conectados com a gente de alguma forma em relação a esses valores, né? Que pra gente também é bastante importante. Até o espaço aqui, a gente está no Florescer, né? E o espaço do Florescer é esse espaço de diálogo, Isso. que é um espaço de abertura, de cuidado, né? A gente diz que aqui não é partidário, né? A gente não olha para partido, não é religioso, né? Então a gente tem muito esse cuidado também, tratando os assuntos com muita ética, com muito cuidado, com muita humanidade, trazendo a diversidade, né? Sempre para dentro e para as nossas conversas. Então, verdadeiramente vão ser conversas que vão fortalecer, né? Vão nos fortalecer e a gente espera que também fortaleça vocês, né? Que pra gente vai ser muito especial. Perfeito, Rafa, perfeito. Eu acho que é isso. É um desafio novo para nós, mas tá sendo um desafio gostoso. Nosso desejo é gravar um por mês, gente. Então, Rafa já fez uma organização aí dos possíveis convidados desse ano. Já temos convidados, acho que para 2, 3 anos, né, Rafa? Nosso desejo é sempre pensar em 2 convidados. A princípio presenciais, mas a gente estava até conversando hoje, por que não alguém aqui na tela e um outro aqui presencial? Também é possível, né? Tem pessoas que a gente admira que não moram em Cuiabá, então talvez testar esse formato também. Nós hoje na Pisato trabalhamos principalmente, se a gente olhar a nossa agenda, eu acho assim, se a gente olhar a nossa semana, nosso mês, o que mais a gente faz é desenvolvimento de líderes. Qual a importância disso? Você percebe? Então, hoje, a agenda da liderança precisa ter momentos de desenvolvimento, né? É necessário, né? A gente percebe que o líder, ele vai crescendo, muitas vezes, dentro da empresa, né? Alguém que entra na operação, tem competências aí, conhecimento, habilidade, né? Atitudes que vão levando ele para uma função de gestão, né? De liderança. Mas, muitas vezes, essa pessoa ela não é preparada para estar numa função de liderança, né? E a gente fala que o líder, ele influencia, né? Líder é quem influencia. Então, a liderança, ela tem um papel muito importante, né? Na gestão e também em resultados. Então, o líder que não está preparado, ele pode cometer muitos erros, né? Pode trazer sofrimento para o ambiente, sofrimento para as pessoas, ter um impacto na cultura organizacional, né? E um impacto que muitas vezes pode não ser tão bom. Então, trazer prejuízos, inclusive, né, Rafa? Então, a gente pode ter muitas saídas, né? Desligamentos desnecessários, adoecimento, né? Agora a gente tem a NR1 aí, em que a gente olha ainda mais para isso, né? Sempre foi importante, mas agora ainda mais. Então, assim, o papel do líder, ele é muito importante e as empresas, eu acredito que têm olhado cada vez mais para isso, né? Até durante a pandemia a gente percebeu esse aumento, né? A gente teve muito trabalho também, né, na pandemia, com o desenvolvimento de equipes e de liderança. E a gente fala que hoje em dia o líder cada vez mais ele está nesse trabalho constante de desenvolvimento, porque a gente nunca vai estar pronto, né? Mas sempre buscando esse aperfeiçoamento e também sabendo lidar com as vulnerabilidades, né? Porque não precisa mais ser super-herói, né, gente? O líder não precisa vestir mais aquela capa dizendo assim, olha, eu não tenho defeitos, né? Eu sei de tudo, eu consigo fazer tudo. E cada vez mais a gente percebe o líder com essa co-construção, né? De que assim, olha, eu consigo olhar para o que a equipe consegue entregar de melhor, né? Eu vou estar aqui como um facilitador. Então, a gente traz muito no nosso trabalho de desenvolvimento com as lideranças essa autopercepção, de forças, mas também de desafios, de, né, o que eu preciso avançar,
que todos nós temos, né? E aí a gente vai trabalhando temas também que são importantes para a liderança, né? Então, cada empresa, é claro, que vai ter aí competências que às vezes são pertinentes, né, específicas para aquela empresa, né, e que estão mais alinhadas ao que eles precisam naquele momento. Também a gente olha para o momento da empresa, né? Às vezes a gente trabalha muitos anos com uma mesma empresa e essa empresa em momentos diferentes vai precisar, né, trabalhar temas diferentes com a equipe e com a liderança. Então, isso também é importante a gente perceber, né, o momento de cada organização e também como que esses líderes estão, né, em que momento da liderança eles estão também, né, são líderes mais iniciantes, são líderes já com um percurso aí, né, 1 quilômetro mais rodado, enfim. Então, a gente também vai olhando as individualidades, né, de cada organização e também da própria equipe. Hoje a gente vê dentro das equipes gerações muito diferentes, não é? Às vezes a gente tem numa mesma equipe pessoas com 20 anos e estão na liderança, né? E pessoas com 70 anos que ainda estão na liderança também e estão contribuindo muito, né, para a organização. Sim. Então, também trabalhando essas diferenças dentro da própria equipe, não é, Gra? Perfeito, Rafa. Uma reflexão que me veio aqui é que os líderes muitas vezes caminham sozinhos. E no momento em que a gente reúne, semana passada a gente estava com um grupo de líderes aqui presencial, é um convite para pausa. Então é um convite, é como se o nosso dia a dia fosse de fazer, né? De realizar, de entregar metas, desafios, resultados, tarefas. E o momento que eles vêm para cá, e aí tem o online também, a gente tivemos várias turmas online, mas está me remetendo a esse presencial, é um momento de pausa na rotina para eles se perceberem. Então, essa autoconsciência, a gente fala muito da liderança consciente. O que é liderança consciente? É a liderança que consegue perceber o impacto que ela está tendo no seu entorno e nela mesma, porque muitas vezes não é só o ambiente que nos adoece, muitas vezes é a nossa falação interna, é a autocobrança, é a falta de gentileza, é a autopunição. Então, a importância de ter esses momentos de pausa nessa rotina corrida que todos nós temos, para pensar quem eu sou como líder, né? O que eu estou fazendo que está fortalecendo meus resultados, minha equipe, está fortalecendo a sociedade como um todo, porque a liderança impacta na equipe, que impacta no cliente. Então, isso reverbera de forma positiva ou doentia, né, negativa. Então, essa pausa eu acho que é fundamental. E um outro ponto que a gente foca bastante quando a gente reúne os líderes, que eu acho que é um gap gigante das organizações, são líderes que se veem como inimigos, ou se vê o outro líder como um concorrente interno, às vezes até na disputa pela atenção da alta direção, ou de um projeto, ou de algo que está sendo disputado ali na organização. Então, também trazer os líderes para eles se perceberem que eles são o time de líderes daquela organização. E como times, eles precisam aprender a confiar mais, porque o que a gente vê na prática, muitas vezes, é que uma área não confia em outra área. E a gente sempre fala, não existe uma área que briga com outra área, existem pessoas que brigam com outras pessoas. Se a gente for no domingo que não tem ninguém, você não vai ver uma porta com uma placa brigando com outra porta com outra placa só porque são áreas diferentes. Mas as pessoas que estão lá vão criando rixas e não sabendo lidar com conflitos. Então, um dos módulos que a gente trabalha bastante é a comunicação assertiva e gestão de conflitos, com uma base teórica também da comunicação não violenta, para que as relações possam ser mais saudáveis. E isso reflete na saúde mental. É isso. E quando você traz isso do tema comunicação, a gente percebe que é um dos pontos mais emergentes quando a gente olha nas organizações, né? Quando a gente vai
olhar em relação a relacionamento, né? Problema de relacionamento, enfim, trabalho em equipe. Quando a gente vai ver a fundo, tá faltando comunicação, né? E aí, o nosso encontro também com os líderes, um dos objetivos, às vezes não é esse o principal, às vezes nem é o tema, né, que a gente está trabalhando naquele momento, comunicação, mas influencia, porque eles estão juntos, é o momento que todo mundo para, não é? E tá junto ali trabalhando, conhecendo melhor o colega, Isso. né? Porque assim, não é só o profissional, mas quem é essa pessoa que tá aqui também comigo? E aí acaba criando proximidade, cria vínculo e isso impacta também no dia a dia do trabalho, né? Então a gente percebe que os nossos encontros também favorecem a essa comunicação, que vai impactar né, nos resultados, de forma geral também, né, entre áreas, entre a própria equipe, o líder com a equipe, né, acaba se comunicando muito melhor, e também com os pares, né, com os pares e com os diretores, né, então assim, é uma comunicação que favorece a ela ser 360 graus mesmo, né, então acaba melhorando de uma forma geral, então a gente percebe muitas mudanças a partir já do primeiro encontro, né? Então a gente recebe feedbacks em relação a isso, de como já fez diferença ter vindo, ter participado, ter discutido, né? A gente também gosta de trabalhar muito com prática, então teoria e prática alinhada, né? Então não é um momento que a gente fica só falando e a equipe fica passiva, só ouvindo. Então também é um momento muito grande de partilha, de troca, né? Então acho que isso também favorece muito esses encontros, né? Isso. E hoje a gente tem trabalhado num formato que eu gosto muito, porque antigamente muitas vezes a gente fazia uma imersão de 16 horas, ou né, pega os líderes, leva para algum lugar e passa lá 16 horas. Com o passar do tempo, né, e a gente já vai fazer 16 anos de Pisato, né, Rafa? Desde o início esse foi um produto que a gente sempre trabalhou bastante. A gente percebeu que é melhor que seja menos horas, mas a longo prazo, para ter esse impacto na cultura organizacional. Cultura não é o que está escrito na parede, é o comportamento em ação, é o comportamento ali todos os dias. Então, ter um encontro por mês de 3, 4 horas com os líderes fazendo essa pausa. E aí a gente monta um grupo no WhatsApp com esses líderes, né, que são dessa formação. A gente manda material para eles entre um encontro e outro, e esses materiais a gente chama de pré-treinos, então vamos falar sobre comunicação. Então a gente manda um vídeo, um artigo, sempre bem escolhidos, a gente discute muito isso, né, Rafa? Esse artigo aqui que é maravilhoso, que é de uma consultoria que a gente ama, tem 15 páginas. Ele é adequado para esse público? Sim, é um pessoal, né, que gosta de ler ou não, não, ninguém vai nem abrir. Então, assim, a gente escolhe bem o material de acordo com cada público, cada empresa, né, cada segmento. E então as pessoas, elas já vêm para o treinamento com a possibilidade de terem se abastecido de uma parte teórica, de uma discussão sobre determinado assunto, e a hora que chega aqui a gente começa sempre com uma retrospectiva, lembrando o que trabalhamos, já fazendo um esquenta ali do que a gente já está colocando em prática, ou o que a gente já está olhando mais. Depois entra nessa parte do pré-treino, que é, né, a gente mandou isso aqui para vocês, como foi? E aí, às vezes, até aí já aprofunda discussões super importantes do dia a dia. Às vezes a gente traz um pouco mais de teoria, ampliando esse repertório acerca daquele conhecimento, e depois a gente vai para as atitudes práticas. Então, desse tema aqui, o que a gente precisa, o que a gente já está fazendo, o que a gente precisa melhorar, o que a gente pode transformar, realçar, eliminar e manter sobre isso, o que a liderança já faz, como é que a gente quer ser no futuro. Então, sempre a gente traz nessa segunda etapa dos encontros uma atividade prática, onde as pessoas vão olhar para aquele conhecimento e vão trazer aquele conhecimento para a realidade delas, né? Essa aplicabilidade, que eu acho que faz todo sentido também. E as pessoas gostam muito. Sim.
E a questão do grupo também nos mantém próximos às pessoas, né? O grupo de WhatsApp nos ajuda a isso também, porque um dos nossos valores, né, um dos valores da Pisato é relações, né? São relações de proximidade. Então, todos os nossos clientes têm os nossos contatos, né? Então, a gente tem um canal aberto com as pessoas, né? Acho que até por isso a gente tem relações de tantos anos aí, né, com eles, assim, então também isso favorece a comunicação, tanto a comunicação interna também, como essa proximidade com a gente, né, que eu acho que faz toda a diferença também. E a gente ouve muitas pessoas falando, né, você quer cuidar das pessoas ou ter resultado? E, na verdade, uma coisa depende da outra. Se a gente não cuida das pessoas, o resultado pode vir a curto prazo, mas ele não vai se sustentar a longo prazo. Então, cuidar das pessoas cada vez mais é preditivo de bons resultados. É ganha-ganha, as pessoas ganham, a organização ganha, a sociedade ganha. Que essa é a nossa missão, né, Rafa? E quando a Rafa fala das relações, é um valor da Pisato, né? Relações duradouras, a gente cuida das relações, porque a gente também acredita e percebe que não tem como prosperar sozinho. O líder não tem como ter bons resultados sozinho. Uma pessoa da equipe não consegue bons resultados sozinho. Então, o prosperar na vida é em conjunto, né? Cada vez mais é de mãos dadas, a gente acredita muito nisso. Então, a gente espera que os líderes cada vez mais tenham essa consciência, né? Ampliem a sua consciência do papel deles para cuidar das pessoas e construir bons resultados, né? Para eles, para a equipe, para as pessoas, para a organização e para a sociedade. É isso. E percebendo que, como eu comecei falando, líder é quem influencia. Então, mesmo que o líder não tenha pessoas na equipe, né? Não necessariamente precisa ter uma equipe grande, né? Para influenciar. A gente influencia onde nós estamos, né? Então, se eu tô em casa, eu posso influenciar, né? Se eu tô aqui no trabalho, mesmo não tendo equipe, eu influencio os meus colegas, eu influencio o meu entorno. Então, a gente também atua em relação a isso, né? A mentalidade. A gente fala que antes de ser um cargo, precisa ser uma mentalidade, uma postura, né? Eu acho que isso é algo muito forte que a gente traz nos nossos encontros, para que as pessoas percebam isso, que a todo momento a gente está influenciando, de alguma forma. Então, os nossos encontros, eles trazem cada vez mais essa consciência, né? De que forma eu influencio. Então, a partir disso, a gente traz competências aí, que são inerentes e que são precisos, né? A gente trabalhar com a equipe de liderança para que a gente influencie cada vez melhor, né? Influencie a nossa maneira, porque cada um vai ter o seu perfil, o seu jeitão, né, de influenciar, mas que a gente consiga influenciar com cuidado, com ética, com humanidade, olhando para pessoas e resultados, né? Então, ter essa consciência faz toda a diferença, né? Sermos seres humanos cada vez mais conscientes do nosso papel no mundo. Vamos contar para as pessoas, Rafa, quais são os temas que a gente mais trabalha hoje? Então, a gente falou comunicação, gestão de conflitos, inteligência emocional, adaptabilidade, resiliência, antifrágil, resiliência. Relacionamento. Isso. Trabalho em equipe, colaboração, né? O que é ser líder. Isso. Competências aí voltadas para a liderança nessa organização, então a gente também levanta as competências do líder dentro dessa organização, né? Para esse momento que a gente está vivendo aqui também, né? Que a gente precisa olhar, focar mais, mudanças, né? Abertura a mudanças. Então a gente tem trabalhado também bastante, né? Diante desse cenário. Legal. O que mais? É isso, né? Tem mais, mas a gente não lembra de todas, né? Mas a gente faz essa adequação, que a Rafa falou que é importante, de levantar que competências o líder da sua empresa precisa ter num primeiro encontro e a partir do que eles trazem, a gente organiza os próximos encontros, fazendo um trabalho mais customizado. Isso. E ouçam, divulguem,
nos ajudem a levar essa voz para mais pessoas. A gente conta com vocês, porque vocês também fazem parte da nossa trajetória. Vem com a gente. Uhul, Rafa!